Oi pessoal, tudo bem? Março encerrou e com isso nosso primeiro trimestre de 2023, por isso quis reunir aqui as minhas leituras para ficar registrado tudo o que eu li nesses primeiros 3 meses, o que eu mais gostei até agora, o que eu menos gostei. Então bora lá que a gente tem alguns livros para a gente falar. Nesses primeiros 3 meses eu li ao todo 8 livros. Esse é um ano que eu tô tentando me comprometer ainda mais com a leitura, então normalmente eu não leio tanto, né, ao longo dos meses, mas eu li bastante coisa diferente também que eu achei legal trazer. O primeiro livro que eu li esse ano foi o da Joan Didion, O Ano do Pensamento Mágico. Na verdade, eu tenho esse livro desde o ano passado, mas eu acabei não conseguindo priorizar a leitura. Iniciei o ano com essa leitura. E foi o meu primeiro livro também dessa autora. Esse livro foi um livro que foi muito falado, na verdade, no ano passado, por isso que eu acabei comprando, que pelo menos é o que apareceu mais nas minhas redes sociais. Joan Didion, ela é uma escritora, jornalista, ela faleceu em 2021, fiquei bem surpresa quando eu fui pesquisar. E é meu primeiro livro também de memórias de um escritor. Então eu não tive o contato antes com essa leitura. Na verdade, quando eu comecei esse livro, eu achei que não era uma história real. Talvez eu não tenha feito minha pesquisa inicial bem feita. Mas quando eu fui olhar esse livro aqui, comecei a ler, eu tive também algumas dificuldades de continuar a leitura. Por quê? Esse livro aqui fala, né, do falecimento do marido da Joan Didion. Então, logo nas primeiras páginas, a gente se depara com esse cenário. Ela fala, né, que o marido faleceu na mesa de jantar, num dia que eles estavam já com algumas complicações de saúde com a filha deles, mas eles conversando enquanto preparavam o jantar, ele simplesmente teve um ataque ali cardíaco e morreu na mesa sentado. Foi um livro extremamente doloroso, extremamente desconfortável para mim ler. Eu sou casada, tô com meu marido ao todo há 3 anos, né? Então, para mim, me doeu num lugar de esposa, de mulher, de olhar para uma vida, né? Ela fala muito sobre a vida deles, como que foi, enquanto ela passa por esse processo de luto, e isso mexeu muito comigo. É muito interessante que a Joan Didion, ela é uma escritora, ela é uma jornalista, então ela tem um aspecto de pesquisar referências, pesquisar outros autores, e foi o que ela fez também com esse livro. Então, ela conta um pouco das coisas que ela vai encontrando nas suas pesquisas e como também aquilo que ela sente não estava bem representado nas páginas. Então, esse ano do pensamento mágico, né, que é o nome que traz aqui o livro, ele é esse ano do pensamento mágico de que o marido vai voltar e que as coisas vão voltar a ser como eram antes. É extremamente doloroso, então se você estiver passando por um momento de luto, eu não recomendo esse livro, mas é um livro muito bonito, é um livro que é muito sentimental e eu acredito que ele é muito real. Algumas coisas que me incomodaram, né? Primeiro é que eu acho que ela fala muitos detalhes, por exemplo, peguei um voo daqui para lá e não foi assim, peguei um voo, peguei de tal aeroporto, de tal cidade, que passa por tal rua, fui conversar com a pessoa, aquela pessoa que é isso, que fez aquilo, que atuou em tal jornal, em tal revista, e para mim isso se tornou cansativo e acabou diminuindo até mesmo um pouco do peso do luto. Eu acho que entrou em descrições que não faziam diferença e na verdade acabou só confundindo o tema essencial do livro. Outra coisa que eu não gostei foi dessa edição aqui da HarperCollins. Primeiro que eu não acho que esse projeto gráfico combina com o tema, principalmente as cores. Eu acho que ele não elucida muito o conteúdo em si do livro. Eu achei ele um livro ruim de manusear, ó. Você tem que forçar bastante ele aqui para você ler. E eu achei também que o projeto gráfico dele interno não ficou bem legal, sabe? Deixa eu pegar aqui um começo de capítulo para vocês verem como que é. Ó, ele tem... eu achei que ele tem uma página curta, mais estreita. Eu achei que a edição aqui, a forma com que o livro ele é feito, ele é muito duro, que dificulta bastante a leitura. Esse é um livro que eu vou guardar, espero reler ele em algum momento da minha vida.
Até porque eu me debati muito com esse livro. Eu começava a ler, daí eu já parava, tentava desfocar. Então eu acho que ele também vai ser mais apreciado num segundo momento. O segundo livro, então, é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Esse é um dos meus livros favoritos da vida. Eu não sei quantas vezes eu já reli esse livro. Eu acredito que pelo menos umas 6 ou 7 vezes. E fazia algum tempo que eu não lia. Eu tava até conversando com meu marido que durante a faculdade eu não consegui ler tanto quanto eu gostaria, né? Lia mais livros técnicos, estudos, artigos e muita pouca literatura. Mas quando eu sentia, assim, né, essa vontade de voltar, eu voltava sempre para esse livro da Insustentável Leveza. E para mim ele tem uma particularidade que toda vez que eu vou ler, ele tem uma interpretação diferente, eu me identifico de forma diferente com os personagens, algumas coisas me incomodam que outras não tinham incomodado antes, então para mim é um livro que ele muda muito a cada releitura. Acredito que por conta do meu próprio desenvolvimento, amadurecimento, as minhas próprias vivências de vida. Esse livro ele fala muito sobre o peso e a leveza, né? Principalmente tendo como plano de fundo o amor, as relações românticas ou não românticas, apenas físicas. Então, o que torna uma relação leve para o outro vai se tornar um peso que é realmente insustentável. Eu acho que o Milan Kundera ele traz isso de uma forma muito bem trabalhada. Ele tem uma filosofia por trás de tudo isso, do Nietzsche, do eterno retorno. Então é bem interessante se você vai também com um olhar um pouco mais filosófico, mas se você vai só aproveitar o romance também para entender as relações desses personagens, ele é muito bacana. Aqui a gente tem então 4 personagens centrais, né? A Sabina e o Franz. E o casal principal, né, que é a Teresa e o Thomas. O Thomas, ele é um cirurgião, a Teresa acaba conhecendo ele quando ele tá visitando um hotel que ela trabalha, né, no bar. Eles acabam, então, se conhecendo, se aprofundando. E o Thomas, ele é uma pessoa que tem muitas amantes, tem várias mulheres e não necessariamente para ele isso é uma traição. Ele considera que são tipos diferentes de relação e já para Teresa não. Sabina é uma das amantes do Thomas e depois ela também vai ser a pessoa que vai ajudar a Teresa a conseguir emprego e tudo. O Franz vai ser um personagem então que ele entra na história através da Sabina, ele vai ter uma relação com a Sabina e a gente conhece um pouco a história dele também. Toda essa história do Milan Kundera, ele tem por trás um aspecto social, cultural, político que a Tchecoslováquia estava vivendo na época. Esse livro também tem um filme, eu ainda não terminei de assistir, eu pretendo e talvez depois que eu assista eu faça uma resenha só sobre esse livro especificamente. Mas para mim eu li esse livro muito nova, eu lembro que eu estava talvez com uns 15, 16 anos e para mim foi o primeiro livro que me deu essa amplitude do que é a complexidade humana, de como as coisas não são preto no branco, como as coisas são diferentes para determinadas pessoas e as intenções por trás das ações. Então eu super recomendo, é um dos meus livros favoritos da vida. Apesar da releitura, ele continua crescendo e eu recomendo ir para qualquer pessoa que esteja também numa ressaca literária, porque é um livro que ele acontece muito rápido, então faz com que a leitura flua muito simples. O terceiro livro que eu li, eu não tenho ele físico, eu li no Kindle. Na verdade, esses primeiros 3 meses aí do ano foi um espaço de tempo onde eu li muito no Kindle. Tinha muitos livros que eu queria comprar, não conseguia comprar todos. Tinha alguns que eu não sabia se eu ia gostar, então eu investi em priorizar pelo Kindle e facilitou muito a leitura para mim à noite, antes de dormir. E de manhã, às vezes eu acordo um pouco mais cedo com meu marido, não quero fazer barulho, então eu consigo ler na cama super tranquila e aproveito esse tempinho antes do trabalho. Então, Felicidade Conjugal, né, do Tolstói, foi um livro que eu li no Kindle. Ele já estava na minha lista faz um tempo e o último comentário que eu vi foi da Fala Fernanda, vou deixar o arroba dela aqui depois, falando que toda pessoa que tem aí uma relação precisava ler esse livro.
Então isso foi o suficiente para fazer eu ir ler, né? Eu gosto muito do Tolstói, eu li o Ana Karenina, que tá aqui dele, e foi um dos meus livros favoritados também da vida. É um autor que eu quero ler mais, e eu até me surpreendi quando eu fui ver, porque o Felicidade Conjugal, ele tem nem 130 páginas, ele é um livro curtíssimo. Eu li ele numa manhã de domingo, sentada no sofá, foi super tranquilo. E o que que o livro fala, né? O livro fala da Maria e do Sergei, provavelmente estou falando o nome dele errado, mas tudo bem. Mostra como o relacionamento deles começa a acontecer. Ele é, na verdade, um antigo amigo do pai dela que já faleceu. Eles começam a se reaproximar, então, começam ali a desenvolver um carinho, depois realmente um afeto, um sentimento amoroso, vem a casar e a gente começa a acompanhar, então, no livro, todas essas etapas do relacionamento. Eu achei um livro muito bonito, gostei bastante, contudo, achei que foi um livro, assim, muito superestimado, tá? Por quê? Talvez porque eu já tenha lido o Ana Karenina, né? E pra mim a relação dos dois lembra muito a relação do Liv e da Kit no Ana Karenina, que na verdade é o meu casal favorito do livro do Tolstói, ao invés, né, da Ana Karenina, com o amante, até mesmo com o marido. Então, pra mim, o Living e a Kit são os meus casais preferidos. Eu gosto muito do Living, gosto do personagem. Então, pra mim, esse livro da Felicidade Conjugal, ele traz esse relacionamento uma versão pocket, como se a gente possa pensar assim. Mas tem a escrita super mega fluida do Tolstói, eu fico toda vez muito surpresa de como é muito fácil, muito fluido ler, como ele vai fazendo com que você não queira parar de ler, continuar, sendo um livro curtinho, então quando você vê, realmente você já terminou. O quarto livro, então, é A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. Eu tive contato com esse livro, na verdade, pelo blog que a Tati Feltrin fez. Ela leu vários livros aí de romances que falam sobre as tragédias gregas. Eu li, achei interessante, eu não tenho leitura, nunca acompanhei Odisseia, Ilíada, nada disso, então não tenho nenhum conhecimento. Mas achei interessante porque a proposta do livro da Madeline é trazer uma versão romanceada de alguns desses mitos gregos, tá? Então, na Canção de Aquiles a gente não acompanha sobre o ponto de vista de Aquiles a história, e sim de Patroclo, que é o amante, né, amigo que passa a ser amante do Aquiles. Então é um livro baseado na Ilíada. Eu não tenho conhecimento então do quanto que é verdade, né, com base no conto inicial, da tragédia grega inicial. Eu não sei o quanto que é romanceado, o quanto que ela trouxe ali, né, de contribuição para essa história, para uma visão um pouco atual, uma releitura mais atual, mas a gente acompanha então o Patroclo e o Aquiles, que acabam indo, né, até Troia como guerreiros, com vários outros guerreiros, para resgatar a Helena de Esparta, que foi, né, raptada, né, tem até uma hipótese, foi raptada, não foi? Ela foi por livre e espontânea vontade pelos troianos. Então a gente tem aí, né, toda essa história, Aquiles tendo, né, uma profecia de que ele vai ser um grande guerreiro, mas que ele vai morrer jovem. O Patroclo sabendo como que ele vai morrer então depois Heitor. Então é um livro onde os dois estão caminhando, tentando fazer com que algumas profecias não aconteçam, né? E eu acho que a coisa mais clichê que a gente conhece hoje em dia é que toda vez que a gente tenta fazer com que uma profecia não aconteça, ela vai acabar acontecendo justamente porque a gente tenta agir contra ela, né? Eu achei muito interessante porque o Aquiles, ele é um personagem que ele parece inicialmente muito bacana. A gente, obviamente, tem a visão do Aquiles através do Patroclo, que tá apaixonado, que tem essa visão muito romanceada, né, do próprio Aquiles. E a gente vê o Aquiles, então, tendo toda a sua moral, todos os seus princípios ali, desmoronando ao longo do livro, né? Então, como ele se torna cruel, como ele se torna, né, tendo uma visão de defender seus próprios valores, seus próprios desejos, na verdade, e o Patroclo, na verdade, perdendo também esse amor, essa paixão, porque ele vê o Aquiles sendo transformado pela guerra. Então isso eu achei muito bacana, foi um livro, na verdade, que me deu vontade
de ler a Ilíada e Odisseia, então fiquei com aquela pulga, o que que é verdade, o que que realmente tem no conto inicial, o que que é diferente. Então, com certeza fez com que esse livro, né, da Ilíada e Odisseia subissem nas minhas prioridades de leitura. Quinto livro, então, também da Madeline Miller. Eu acabei engatando aí nesses contos porque eu realmente gostei, eu achei interessante. Não é uma obra-prima literária, mas para mim foi um bom entretenimento. Foi Circe, que entre Aquiles e Circe eu preferi Circe. Meu Deus do céu, que mulher que teve uma vida trágica. É desgraceira atrás de desgraceira, as coisas aconteciam, eu penso, meu Deus, quando essa mulher vai ter um respiro, um fôlego? Mas do que se trata a história então? Circe é uma feiticeira, né, que ela aparece então na história de Odisseu, na Ilíada. Ele tem um momento da história que, pelas minhas pesquisas, ele para numa ilha e conhece essa bruxa, que na verdade é uma deusa, filha do titã Hélio, que é então o titã do sol. Ao longo da sua vida, ela vai descobrindo então que ela tem o poder da feitiçaria, da bruxaria, ela consegue manipular e fazer magia através de ervas, flores e esse tipo de produto. Ela é uma deusa, então, que ela não se encaixava nem no mundo dos deuses, nem no mundo dos homens. Ela realmente ficou à margem, né, dos deuses, ela não era aquela deusa muito poderosa, ela não nasceu ali com os dons do pai, né, do titã do sol, ela não era a mais bonita dos filhos, nem a mais talentosa, e ela acaba, na verdade, descobrindo os poderes dela de bruxa, de feiticeira, por se apaixonar por um humano que vem depois também a frustrar seu coração, a realmente ali partir seu coração. E a gente começa a ver então a vida dela, como ela vai conhecendo outras pessoas, outros humanos. Ela é uma personagem que tem também muito impacto na história do Minotauro, que é a história muito conhecida, né? É um livro que eu super recomendo. Eu não queria falar muito sobre ele para não dar spoiler, mas é um livro muito bacana e eu acho que tem um contraponto bem legal ao livro do Aquiles. Da Canção de Aquiles, a gente vê também que é uma história muito masculina, ponto de vista dos homens, o que era feito, o que eles podiam ou não fazer, as liberdades que eles tinham. E no outro ponto, né, o livro da Circe, ela mostra como, apesar de ser uma deusa, de como o papel feminino, de como ser uma deusa, mulher, fazia com que ela tivesse à mercê tanto dos deuses quanto dos homens. Eu achei isso muito bacana, muito diferente. O livro terminou de um jeito que particularmente me agradou. É um livro aí que eu pretendo, né, comprar. Eu li ele também no Kindle, assinei o Kindle Unlimited, então pretendo comprar porque é um livro que eu quero ter pertinho de mim também. O sexto livro, então, é o Do Que Eu, da Julia Quinn. É o livro que inspira, então, a série da Netflix. Eu tava procurando muito uma sériezinha de livro, assim, de comfort reading, sabe? Uma coisa confortávelzinho pra ler, sem muito peso. Eu acho que super atendeu, né, a expectativa. Esse livro aqui, ele vem com uma jacket. Eu não gosto pessoalmente dessa jacket, eu não gosto de livros que mudam a capa por conta de séries e de filmes, sabe? Então, a capa original é essa daqui. Ele tem, né, esse livro tem uma trope do fake dating, então eu também tô conhecendo os tropes agora. Vou deixar aqui o link também do vídeo do Kabuki TV que fala sobre as tropes literárias. Eu gostei do livro, eu achei ele assim muito fluido, muito levinho para ler. Eu pretendo comprar os próximos livros e talvez fazer minha coleção. Ele vai contar a história então, né, vai contar então a história da Daphne e do Duke. A Daphne é a primeira mulher, né, dos irmãos ali, Bridgerton, a estar na idade de casar. A gente vai ter então toda essa história. É uma história que ela é um pouco parecida realmente com a série. Os principais pontos têm semelhança, mas tem vários outros elementos. Na série eu senti que eles exploram um pouco mais os outros irmãos, né, dessa família. Achei super gostosinho, bem leve mesmo. É um livro para você ler num sábado de friozinho, na chuva. E recomendo a leitura para quem gosta, tá? O sétimo livro foi então Belo Mundo Onde Você Está, da Sally Rooney.
Esse livro é da mesma autora de Normal People. Eu não li Normal People, mas eu assisti a série, gostei muito da série. Então quando eu vi, né, um pessoal comentando no meu Instagram que tinha gostado, que realmente tinha ali, né, se identificado com a história, eu falei, bom, vou dar uma chance, vou ler, eu nunca tinha lido nenhum livro dela, já adianto que não gostei, tá? A história vai contar, então, sobre 4 personagens principais. O primeiro é a Alice. Alice é amiga da Eileen. Eileen, por sua vez, é amiga do Simon, então os 3 são amigos também. Eileen conhece o Simon desde sua infância. Ela comenta ao longo do livro que ele pegou ela no colo quando ela era recém-nascida. Eles têm uns 5 anos de diferença de um para o outro. E a Alice, por sua vez, conhece o Félix através do Tinder, eles têm um date e começam a se relacionar. Eu achei uma escrita extremamente preguiçosa, não achei uma cadência, as coisas sem parágrafo, é muito ele disse, ela disse. Achei uma história muito sem profundidade também, tendo possibilidades, tendo uma história, um enredo bacana que podia ser muito mais profundo, os personagens podiam ser mais bem trabalhados. Para mim são personagens tendo atitudes questionáveis sem nenhuma justificativa, no sentido de que eles realmente são um pouco intragáveis, e não é nem porque são personagens ruins, de pessoas ruins, não, são mal trabalhados mesmo, tá? Na minha humilde opinião. Não é um livro que eu gostei, não é um livro que eu recomendo, não pretendo ler mais nada também da autora. Eu achei que ela tinha uma premissa bacana de amizades, como elas vão evoluindo ao longo do tempo, mas deixou muito a desejar. Eu achei que o final também foi um final atropelado, empurrado, todo mundo vive felizes para sempre, o que não vinha de acordo com o que estava acontecendo até então no livro. Então fica aqui o meu comentário, né? Não é um livro aí que eu gostaria de reler e nem mesmo continuar lendo as obras da autora. E por último, meu 8º livro aí desses primeiros 3 meses do ano, Frantumaglia, da Helena Ferrante. Helena Ferrante já era uma autora que eu gostava muito e assim, entrou no meu top escritoras favoritas da vida. Frantumaglia é um livro, então, onde a gente tem acesso a cartas, e-mails, entrevistas feitas pela Helena Ferrante. Eu gostei muito de ter acesso à visão de vida, visão do para que serve a literatura para ela, do seu processo de escrita, suas referências literárias. É muito, muito, muito interessante mesmo. É um livro extremamente bonito. Eu terminei o livro já querendo reler ele novamente. Infelizmente é um livro que ele não é mais publicado, tá? Fiquei extremamente chateada quando vi isso, porque é um livro que li ele então por conta disso no Kindle. Ele tá cheio de grifo, eu queria fazer muitas anotações, é um livro que vou querer retomar ele em outros momentos, porque ele me marcou muito, me identifiquei muito com a visão da escritora, de como ela fala dos seus livros, dos seus personagens, o que seus personagens representam para ela, qual que é o lugar do feminino na sua obra. É muito bonito, é muito interessante. A gente vê também a troca dela com alguns diretores de cinema que adaptaram suas obras, né, para as telas e como ela lidava com isso. Eu fiquei cansada, imagino que ela também, de quanto as pessoas perguntam sobre seu anonimato. Se eu fiquei sem saco de ficar relendo essas perguntas que faziam para ela, imagino ela de responder. Mas um livro assim que ele cresceu muito, muito, muito. Eu quero reler os livros dela que eu já tinha lido por conta disso. Tem alguns livros que eu ainda não tinha lido, comprei na Semana do Consumidor para terminar aí a obra dela. E eu super recomendo para quem gostou de alguma das obras, da tetralogia dela, ou até mesmo dos livros iniciais. Tem um livro que eu fiz a resenha aqui no canal, se eu não me engano é Um Amor Incômodo, que eu não tinha gostado tanto, mas depois de ler o Frantumaglia eu quero reler, porque eu acho que vai mudar bastante a minha percepção sobre o livro. Então fica super indicação, pra mim foi o melhor livro que eu li desses primeiros 3 meses. Já quero reler, tô esperando aí pra ver se a gente vai ter uma nova reimpressão, porque eu quero ter pra mim, não queria comprar aí por R$200 como eu tô achando na internet, nos sebos online, mas super amei, super gostei e pra mim já tem aí, já tá na minha lista dos favoritos do ano. Bom, é isso pessoal, esses foram os meus 8 livros lidos ao longo aí desses primeiros 3 meses.
Espero que tenha gostado. Se você quiser comentar aqui embaixo o que você leu também, o que você gostou, se você já leu algum desses livros que eu comentei aqui, se nossas percepções foram parecidas, diferentes, vou adorar conversar e seguir, né, a troca desse vídeo aqui nos comentários. Obrigada, até o próximo vídeo.